Olá, meus amados irmãos em Cristo Jesus, da Igreja Batista no bairro Botafogo, Nova Iguaçu, e a todos vocês que estão assistindo a este vídeo. Que a paz do Senhor esteja sobre vocês. Eu quero, nesta oportunidade, compartilhar uma palavra de Deus para os nossos corações. Eu convido você a abrir a sua Bíblia, se você tiver uma aí por perto, no Evangelho de Lucas, capítulo 17, do versículo 11 e 18. Evangelho de Lucas, capítulo 17, do versículo 11 ao 18. Diz assim a palavra do Senhor. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: Ide e mostrai-vos ao sacerdote. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhes perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém? Meus queridos, um texto bastante conhecido. E ao lermos o texto, percebemos atitudes que produziu milagre e salvação. Por isso quero pensar com vocês as atitudes que produziram milagre e salvação. Nós podemos identificar 5 atitudes tomadas pelo grupo de leprosos. A primeira atitude foi a busca de ir ao encontro. A segunda atitude, acreditar. A terceira atitude, obediência. A quarta atitude, agradecimento. E a quinta e última atitude, adoração. A Bíblia nos relata que Jesus ia a caminho de Jerusalém e passava pelo meio de 2 cidades, chamadas Samaria e Galiléia. E ao entrar, diz a Bíblia que saíram ao encontro de Jesus 10 leprosos que ficaram a uma certa distância, gritando, bradando: Jesus, mestre, compadece-te de nós, tem misericórdia de nós, ajude-nos, precisamos de ti, Jesus. Pois bem, vamos começar a refletir, a pensar quais foram as atitudes tomadas pelo grupo de leprosos. A Bíblia relata que eles ficaram de longe. Isso porque a lepra era uma doença terrível. O ser humano literalmente se desintegrava. As partes mais sensíveis, como as pontas dos dedos, o nariz, as orelhas, facilmente eram atingidas. Uma doença contagiosa e sem cura, uma doença que tirava a pessoa do convívio da família, do convívio da sociedade, do convívio dos amigos. É interessante que nos dias atuais não convivemos com a lepra, mas convivemos com um vírus que nos fazem distanciarmos das pessoas.
E até na morte de um ente querido, muitas vezes não se pode estar presente no sepultamento. O coronavírus tem nos distanciado das pessoas, mas esse vírus não pode nos distanciar de Jesus, porque Ele é a solução, Ele tem as bênçãos para a nossa vida, Ele tem a salvação para a nossa vida. E o texto nos ensina algumas atitudes que devemos tomar para alcançarmos as bênçãos do Senhor, para alcançarmos a salvação. Primeira atitude de buscar, de ir ao encontro. Atitude que aqueles leprosos tomaram. No versículo 12, diz o seguinte: ao entrar na aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos. Eles tomaram esta atitude porque sabiam que Jesus tinha poder, porque alguém falou, porque alguém testemunhou. Então isso possibilitou eles tomarem essa atitude. Jesus tinha sido anunciado, Jesus tinha sido testemunhado. Eu, por exemplo, estou aqui levando a palavra de Deus, anunciando que Deus venceu, Jesus venceu a morte, Ele vive e está presente até hoje, Ele está presente na minha vida, Ele está presente na sua vida. A humanidade padece porque não toma atitude de buscar ao Mestre Jesus. A palavra de Deus, lá no livro de Isaías, capítulo 55, versículo 6, diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. A nossa vida aqui na terra é passageira. Busque enquanto há tempo. Tome a atitude de buscar ao Senhor. Ele é a salvação para a sua vida. Ele é a salvação para a humanidade. Então, a primeira atitude é buscar ao Senhor. Se você quer a salvação da sua vida, a salvação da sua família, se você quer viver na eternidade com Jesus, porque você tem apenas 2 caminhos: o caminho depois da morte, com Jesus na eternidade, ou o caminho depois da morte, sem Jesus na eternidade. Busca o Senhor em primeiro lugar. Segunda atitude, acreditar. Aqueles homens acreditaram que Jesus poderia fazer algo por eles. Por isso, foram ao encontro de Jesus. Meus queridos, é preciso acreditar, crer, independente do problema que você esteja passando. Creia que há um Deus que está pronto para te sustentar, para te dar refrigério. Eu não sei qual é o seu problema, eu não sei qual é a sua dificuldade, se é enfermidade, se é algum problema no seu casamento, se são os seus filhos, se é o desemprego, se é a situação financeira, se é a sua vida espiritual. Seja o que for, creia, tenha fé. A palavra de Deus em Hebreus 11, 6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Aleluia! Precisa crer e recompensam aqueles que o buscam. Creia e busque ao Senhor. A terceira atitude, obediência. Os 10 leprosos gritam: Jesus, compadece-te de nós. Jesus, ao vê-los, disse: ide
e mostrai-vos aos sacerdotes. Jesus manda ir aos sacerdotes. Porque naquela época, quem primeiro diagnosticava a doença eram os sacerdotes, não eram os médicos. A pessoa se apresentava ao sacerdote para ser examinada e o mesmo dava o laudo. Se o diagnóstico fosse lepra, imediatamente a pessoa era descartada da sociedade, era considerada imunda. Podemos ver essa referência lá no livro de Levítico, capítulo 13, versículo de 1 ao 3. Ora, queridos, esses homens já sabiam que eram leprosos, já estavam vivendo distanciado da sociedade. Por que então ia ao sacerdote? Jesus poderia curá-los naquele instante, poderia curá-los imediatamente, bastava uma palavra de Jesus. Mas Jesus simplesmente dá uma ordem: ide e mostrai-vos ao sacerdote. E eles foram. Jesus queria ver mais uma atitude deles, a obediência. É isso que eu consigo entender. Jesus queria ver mais uma atitude de obedecer. E eles obedeceram. Diz a Bíblia que aconteceu que, indo eles, foram purificados, foram curados. A cura física tinha chegado à vida daqueles homens. Aqueles homens agora estavam com a pele limpa. Meus queridos, você quer as bênçãos do Senhor? Você quer a realização dos seus sonhos? Obedeça. Obedeça a sua palavra. Obedeça aos seus mandamentos. Meus amados, quando Ele ordena, é porque Ele quer o melhor para mim e o melhor para você. Então obedeça. Quarta atitude, agradecimento. Aqueles homens foram curados. Antes de chegarem ao sacerdote, foram curados no caminho, no percurso. 10 homens leprosos que buscaram a solução, que buscaram a cura em Jesus. 10 homens. Mas dos 10 homens, apenas um reconheceu, apenas um sentiu o desejo de retornar e agradecer a Jesus. E ao chegar perto de Jesus, Jesus pergunta: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Só você voltou e não és judeu, não és religioso? Ora, meus amados, queridos, vivemos num mundo onde as pessoas buscam as bênçãos de Deus nos momentos de dificuldade, nos momentos de doença, nos momentos de aflições, buscam por Deus pela prosperidade financeira. E essas pessoas começam até a frequentar uma igreja, elas tomam até a atitude de buscar a Deus, sim. Eles têm até a atitude de acreditar. Eles acreditam que Deus pode, por isso eles buscam. E o Senhor, amoroso, que ama a todos, libera a bênção. Mas são poucos os agradecidos que tomam a atitude do agradecimento, assim como fizeram os 9 leprosos. Muitos atualmente fazem a mesma coisa. Pessoas que só querem as bênçãos de Deus e não o Deus das bênçãos. É preciso ter atitude de agradecimento. Deus se alegra com um coração agradecido. Precisamos o tempo todo estar agradecendo ao Senhor. Você precisa ser grato, porque você agora está
ou assistindo e ouvindo esse vídeo. Você precisa ser grato porque Deus lhe deu mais uma oportunidade hoje. Gratidão. A quinta atitude e última, adoração. Percebam, queridos, que aquele homem não ficou somente na atitude de agradecer. Ele toma a atitude de adorar, atitude de adoração. Ele se entrega ao mestre. Ele não só volta para dizer obrigado. Ele se prostra com o rosto ao chão, aos pés de Jesus, reconhecendo verdadeiramente que Jesus é o Filho de Deus. Não basta só ser agradecido, é necessária atitude de adoração. Agradecimento deve vir junto com a adoração e o Senhor busca os verdadeiros adoradores. Esta junção de agradecimento e adoração teve uma consequência maravilhosa para aquele homem. Jesus disse: levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Foi o único que recebeu essas palavras: a tua fé te salvou. Ele ganhou muito mais do que os outros. Naquele momento ele estava recebendo a cura espiritual. Ele já havia recebido a cura física. Agora estava se livrando da lepra do pecado que desintegra a vida espiritual. Atitude de buscar e ao encontro, atitude de acreditar, atitude de obediência, atitude de agradecer, atitude de adoração. São atitudes que levam a ter as bênçãos de Deus derramar a sua unção sobre nós. Talvez a sua fé esteja enfraquecida, talvez algo esteja te perturbando, talvez esteja desanimada, talvez a pandemia esteja te deixando angustiado, te deixando angustiada. Talvez você esteja entristecido ou entristecida porque perdeu alguém bem próximo, bem querido. Então, meus queridos, a palavra de hoje é: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entrega o teu caminho é acreditar, é obedecer, é buscar ao Senhor o tempo todo, é adorar ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Que Deus te abençoe e abençoe a sua família poderosamente. Amém?